Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Amanda e juntamente com a Maria Beatriz, a Lorena, a Clarice e a Raissa Bonifácio, a gente vai abordar um pouquinho dos aspectos da obra O 15, escrito pela escritora Raquel de Queiroz e publicado no ano de 1930. Bom, 1930 foi um ano muito marcante para a história da literatura brasileira, porque eclodiu a segunda fase do modernismo. E o que mais marcou essa fase, foi o conflito existencial e a reflexão sobre os problemas que cercavam a sociedade da época. Bom, falando especificamente do contexto do livro, aborda a grande seca que ocorreu no Ceará, no ano de 1915. E para não dar muito spoiler, eu vou falar só um pouquinho, bem resumido mesmo, da história. Uma das personagens principais era uma professora que se chamava Conceição e ela vai se envolver com seu primo Vicente, que morava no sertão cearense, pertinho da sua avó. E nesse caminho, ela cruza com Chico Bento e sua família. O meu grupo em específico vai abordar 3 aspectos super importantes do livro, que chamou muito a nossa atenção, que é a migração, o sentimento de esperança e desespero e a condição da mulher naquele contexto. Vem com a gente que a gente vai falar um pouquinho mais sobre as múltiplas formas que o livro vai abordar esses aspectos que eu acabei de mencionar. Lá se tinha ficado Josias, na sua cova à beira da estrada, com uma cruz de 2 paus armados feita pelo pai. Ficou em paz. Não tinha mais que chorar de fome estrada afora. Não tinha mais alguns anos de miséria à frente da vida, para cair depois no mesmo buraco à sombra da mesma cruz. E isso resume para mim um pouco da migração da família de Chico Bento, que perdeu um filho durante esse processo e que fez com que eles pensassem que talvez a morte trouxesse a paz àquela criança, que a morte cessasse a fome daquela criança, que a morte ajudasse aquela criança a não ter que passar mais por aquele momento de dificuldade. Porque talvez, em qualquer outro momento, isso poderia ocorrer, e que talvez aquela morte cessasse toda a dor que aquele menino sentia. Porque essa foi a migração dessas famílias pobres, que tiveram que sair do sertão, daquela miséria, e continuar passando pela miséria até chegar ao objetivo de encontrar uma vida melhor. Mas que durante todo esse processo teve que sofrer com a fome, teve que sofrer com a sede, de formas tão desumanas. Então eles chegam àquela cidade, encontram Conceição, e aí eles buscam uma nova migração, que é para São Paulo. Então essas pessoas pobres viviam por migrar, porque elas pensavam que isso trariam para elas condições de vida melhor. Porque como qualquer outro ser humano, tudo que a gente quer é uma vida sadia, o bem-estar. E para essas famílias pobres conseguirem isso, elas tiveram que passar por muito sofrimento. E no meio desse sofrimento, Chico Bento perdeu um filho, teve que deixar o corpo dele numa cova à beira da estrada e continuar o seu caminho. E eu termino falando sobre migração como um mini resumo de um trecho que para mim resumiu muito bem todo esse processo que a família de Chico Bento passou. Iam para o destino, que os chamara de tão longe, das terras secas e fugas de Quixadá, e os trouxera entre a fome e morte, e angústias infinitas, para os conduzir agora, por cima da água do mar, às terras longínquas, onde sempre há farinha e sempre há inverno. Então, mesmo depois de uma migração muito difícil, Chico Bento e sua família continuam buscando uma vida melhor. Por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, eles continuam. Porque é isso que o ser humano faz. Ele continua até encontrar a sua esperança, até encontrar uma vida melhor. Então, esse é o momento de migração da família de Chico Bento, que foi muito difícil, que foi desumano, que parece até irreal, mas que é verdadeiro. Tudo isso era vagaroso, e ainda tinha que sofrer vários meses de fome. À medida que a cadeirinha avançava, Dona Inácia informava-se com o vaqueiro sobre o que sucedera pelo logradouro. O homem só aludia às misérias e às mortes. Dos olhos embaciados da vela,
As lágrimas desciam apressadas, e ao ver a sua casa, o curral vazio, o chiqueiro da criação devastado e em silêncio, a vida morta. Apesar do lençol verde que tudo cobria, Dona Inácia amargamente chorou com a mesma desesperada aflição de quem encontra o corpo de alguém muito querido, que durante nossa ausência morreu. Eu escolhi esse trecho do livro porque ele me marcou muito ao trazer o desespero que as pessoas sentiam por ver as criações morrendo, o ambiente em que elas vivem morrendo, e também por trazer característica do modernismo, né? Que é aquele sentimento de angústia, desespero. E os personagens nessa fala, eles ficam desesperados sem saber o que fazer ao ver tudo ao seu redor morrendo. E isso foi o que mais me marcou no sentido de desespero. E no sentido de esperança, eu separei uma frase para ler também, que diz o seguinte: depois de se benzer e de beijar 2 vezes a medalhinha de São José, Dona Inácia concluiu: dignai-vos ouvir nossas súplicas, o catecismo esposo da Virgem Maria, e alcançai o que rogarmos. Amém. Essa parte, para mim, esse trecho do livro, marcou muito porque foi um ato dela de rezar, de ter esperança, e por ela pedir também que a santa, né, que ela rezou, o santo, pudesse ajudar nas expectativas e esperanças que ela tinha, de trazer uma vida melhor, melhorar o ambiente que eles viviam, que eles vivenciavam durante o dia a dia. O romance O 15, de Raquel de Queiroz, destaca as personagens femininas como elementos centrais na narrativa e oferece uma análise da condição das mulheres na obra. A sociedade no século XX no Brasil estava passando por mudanças, mas ainda mantinha fortes restrições com relação às mulheres. Elas eram encorajadas a participar mais ativamente da sociedade, mas também eram vistas com resguardos e preocupação. Isso se refletia na construção das personagens femininas em O 15, que oscilavam entre a rebeldia e a conformidade com as normas conservadoras da sociedade. A personagem principal, Conceição, era uma professora primária, uma ocupação aceitável para as mulheres da época, que se esperavam que fossem mães, educadoras dos filhos e cuidadoras dos maridos. No entanto, seu conhecimento, sua independência e suas leituras, consideradas revolucionárias, a afastavam da possibilidade de casamento, o que era visto como uma falha pela sociedade tradicional. Tal visão era fortemente expressada pela sua avó, como vamos ver no trecho do livro. Conceição tinha 22 anos e não falava em casar. As suas poucas tentativas de namoro tinham se ido embora com seus 18 anos e o tempo de normalista. Dizia alegremente que nascera solteirona. Ouvindo isso, a avó encolhia os ombros e sentenciava que mulher que não casa é um aleijão. Esta menina tem umas ideias. Estaria com razão a avó, porque de fato Conceição talvez tivesse umas ideias. Escrevia um livro sobre pedagogia, rabiscara 2 sonetos, e às vezes lhe acontecia citar Nordal ou Renan da biblioteca do avô. Bom, naquela época, o conhecimento excessivo de uma mulher era desencorajado e causava desconforto, como demonstrado na relação de Conceição com Vicente, um jovem sertanejo que era apaixonado por ela. Na visita que foi fazer a ela em Fortaleza, partiu com o seguinte sentimento. Quando saiu, ia debaixo de um sentimento de desgosto. Vago, mas opressivo. Por que estava Conceição tão longínqua e distraída? E ao fim da visita, quando ela falava sobre o efeito da seca na vida da cidade, pareceu-lhe até pedante. Tinha na voz e nos modos uma espécie de aspereza espivitada, característica de todas as normalistas que conhecia. Bom, na trama, sabemos que Conceição agia dessa maneira com Vicente por ter ciúmes dele, mas o personagem não sabia disso e remetia o tratamento pedante ao fato de ela ser uma normalista. O conhecimento, o saber, o ensino pareciam não fazer parte das características consideráveis admiráveis em uma mulher. O conhecimento excessivo não era bem visto, ainda mais parecia se amesquinhar o Vicente. Por fim, outro ponto trocado pela escritora foi a questão da maternidade, ou da falta dela em relação a essa mulher, professora e letrada. A maternidade também era vista como uma necessidade biológica para as mulheres, e a falta de filhos era considerada contrária à natureza. Conceição adotou uma criança para preencher esse vazio, embora não tenha resolvido o problema do casamento.
Em resumo, o 15 retrata a luta das mulheres no início do século XX do Brasil, para encontrar seu lugar na sociedade, enfrentando as expectativas sociais em relação à feminilidade, casamento, maternidade e conhecimento, enquanto se debatem entre a rebeldia e a conformidade com as normas estabelecidas. Nós concluímos então que o 15 é uma leitura indispensável para poder entender mais sobre a humanidade e também sobre a falta dela. Ele denuncia com sensibilidade questões importantes e também a situação degradante com que aquelas pessoas viviam. Com as reflexões que nós trouxemos acerca da seca, da fome, da migração e das condições das mulheres, nós conseguimos captar, mesmo que minimamente, um pouco do sentimento de angústia e do sofrimento que marcou a vida daquelas pessoas. Mas não só isso, o livro também traz um sentimento que marca a natureza humana, a esperança. A gente consegue perceber isso em vários momentos ao decorrer do livro e concretizar isso para a nossa vida real. Independente da cultura, o ser humano ele tem essa persistência de acreditar em uma vida melhor mesmo, em um futuro melhor. E isso vem da nossa originalidade, porque mesmo em situações hostis, nós precisamos nos agarrar em alguma coisa para lutar por um amanhã. É isso. Obrigada.